Fala rapaziada, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre algumas criptomoedas que está bem interessante para um possível short, tá? Para uma possível venda no mercado futuros, né, da Binance. Então, se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, ativar as notificações. Eu sempre trago, estou um pouquinho sumido, né? Vou trazer mais conteúdos aqui, estratégias para o mercado futuro, coisas que realmente funcionam ali no mercado, seja para day trade, swing trade. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ADA, que está numa estrutura, um padrão bem interessante, né? O preço está longe das médias, né? Nada sobe eternamente, nada cai eternamente. Nós temos um padrão aqui de reversão, uma cunha, né? Uma wedge, uma, duas, três puxadas, o preço tende a reverter. Não somente isso, eu também tenho um oco, que é um padrão de reversão baixista, tá? Ombro, cabeça, ombro. Deixa eu puxar aqui mais em cima. Tá com muito rabisco, né? Ombro, cabeça, ombro, padrão de reversão baixista, né? Essa estrutura, ombro, ombro, cabeça, ombro, tá? Um padrão de reversão baixista. Aqui também eu tenho uma wedge, uma cunha, né? Que o preço ele vai se afunilando e chavral para baixo, tá? Então vamos analisar aqui a ADA comigo. Eu estou num topo e o melhor momento para a gente vender na onde? Na resistência, né? É na resistência. Então eu tenho várias confluências aqui, né? Visto que, vamos lá, analisar aqui comigo. Aqui eu tenho uma resistência, né? E o preço está dançando nessa região aqui. Rompeu aquilo que era a resistência, troca a polaridade. Rompeu, passa a ser comprador. O preço está brigando nessa região aqui. Só que o que a gente já percebe? Que esse topo é menor do que esse e do que esse. Por quê? Quando a gente está numa tendência de baixa, o que o mercado ele faz? Ele faz essa estrutura aqui, ó, de topos e fundos descendentes. Ou seja, esse topo é menor do que esse fundo é mais baixo do que esse. Então, quando a gente está numa tendência de baixa, o que a gente procura? A gente procura vender exatamente em topos. Então, tem várias regiões aqui, ou vários padrões, que o preço está dizendo, opa, eu tenho uma possível reversão de tendência aí para baixo, tá? Então, eu tenho suporte aqui, e também o preço está longe das médias, então a média é como se fosse um imã, né? Na verdade, média, eu sempre falo que não é indicador, média é um conceito matemático, porque tudo volta para a média, né? Qual que é a média dos brasileiros? 1,70, salvo para mais quanto para menos, mas a média é 1,70. A nota dos alunos é 7, mas um bimestre foi para 5, foi para 9, mas qual que tende a ser a nota para o próximo bimestre? Tende a voltar para a média. Média é um conceito que está em tudo e no mercado não é diferente. A média vai servindo, o preço ele nunca pode estar distante das médias, tá? Então, se você está comprando um ativo, uma moeda que está longe das médias, é bem provável que você vai estar comprando um topo. Então, por isso que é importante você comprar sempre próximo das médias. Pegou o racional? Então, aqui eu tenho um fundinho, né? Olha que interessante. Aqui eu tenho um suporte, então o preço também pode visitar isso aqui, essa região de 0,58, né? Eu tenho uma região um pouco melhor lá embaixo, né? Que seria que ele não fez um pullback aqui, ó, em 0,50 também, um suporte, mas eu tenho muitos fundos para romper, ó, tem fundo aqui, tem o LTA, mas a princípio o que a gente espera aqui, ó, te diminuir o tempo gráfico, aí fica mais fácil pra gente, ó, fica mais fácil de você ver o padrão, né? Então o preço ele ainda não rompeu, mas ó, tá fazendo topos mais baixos do que os anteriores. Mas o melhor cenário, o que seria a gente esperar? Esperar romper essa LTA aqui, pá, vir testar essa zona de novo, essa resistência, short, stop aqui em cima ou aqui em cima. Aí sim seria um trade interessante, né? Deixa eu pegar aqui o nosso risco retorno, ó. Então vamos pegar aqui, nosso risco retorno seria de 2 até esse fundinho, seria 2 para 1 praticamente, né? Um pouco mais, né? Um pouco mais. Aqui embaixo ó, seria um alvo melhor, ó. 2 para 5. Ó, nosso risco retorno muito positivo, ó, tá? Muito bom mesmo. Então aqui a gente já tem várias confluências, ó. Uma wedge, ombro, cabeça, ombro, que eu falei o padrão. Aqui eu tô próximo de uma resistência, na resistência tem vendedores, né? Aqui eu também tenho um topinho, ó. Topo. Então aqui é a resistência. Então caso o preço ele rompe
Aqui era suporte, certo? No suporte tem comprador. Toda vez que o preço bateu nessa linha aqui, paulada para cima, ó, paulada para cima, certo? Então, se o preço romper, perder essa região, o que a gente espera? A gente espera a troca de polaridade. Aquilo que era comprador passa a ser vendedor. Então, aqui nessa região, fazer um pullback, eu vier retestar aqui de novo, seria um momento para a gente vender, né? Quando a gente está numa tendência de baixa, a gente procura topos duplos para vender, e numa tendência de alta, procura fundos para comprar, né? Bom, esse é um trade que eu estou analisando. Também tem a TRX que está na mesma coisa, para mim está no mesmo padrão, ó. Olha que interessante, se eu colocar em H4 fica mais notório, né, esse padrão, ó. Fica mais notório. Então eu tenho alvos aqui, ó, tenho suportes, né, topos, antigamente era resistência, rompeu, troca a polaridade. Então são suportes que o preço pode segurar. Então nessa região bem provável que pode ter uma defesa compradora. E também o preço ele pode chegar sobrevendido no RSI. Então aqui pode ter um repique comprador, né? Então, tanto que tem a média de 200 aqui servindo também, né? E também o preço ele está meio que fazendo um triângulo ascendente, mas eu acredito mais aqui em topo duplo, num oco, né? Um padrão de reversão baixista, tanto que o preço está fazendo com estrutura já de baixo. Ó, esse topo é menor do que esse topo menor do que esse, já fez um fundo menor do que esse aqui. Então só falta fazer um fundo mais baixo do que esse, né? Ou mesmo visitar esses fundos aqui, ó, seria interessante, tá? Então, possível venda também, e já essas regiões de compra, ó, tá umas zonas bem interessantes, tá bom? Bom, são essas, tem mais moedas ali que eu estou de olho para um swing, né, ou para day trade, que eu sempre mando lá no canal Telegram. Se você gostou das análises, deixe o seu like, compartilhe, comente. Caso queira que eu analise uma moeda, deixe aqui nos comentários também. Forte abraço, bons estudos, bons trades, é nóis, até mais. Target on my back, lone survivor.